Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, como já foi até anunciado ali, Gênesis capítulo 3. Como o pastor falou do meu sobrenome, alguns mesmo erram, né? Mas é Adson Heights, né? Fala Heights. Mas do jeito que chamar, eu sei que vai chamar meu nome, porque é difícil mesmo de entender, né? Vamos abrir as Escrituras, Gênesis capítulo 3. Versículo 7 ao versículo 21. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus eterno, aqui, ó Pai, já louvamos e adoramos o Teu santo nome, com canções, com orações, também, ó Deus, na entrega das ofertas. Agora, ó Pai, estamos diante da Tua palavra aberta para meditar nela. Ó Deus, fale diretamente aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo, Deus, Ele mesmo aplica a Tua palavra em nós, e que eu aqui, ó Deus, ao falar, não venha atrapalhar a ação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Apesar de que o Natal já passou, foi ontem, mas estamos ainda nesses momentos de festividades, né, de Natal, e é interessante que nestes momentos, nós ouvimos muito realmente falar de Jesus, e isso é muito bom. Parece que nos outros momentos do ano, Jesus parece que fica esquecido e vai se aproximando do final do ano, as pessoas vão se lembrando de Jesus e vão começando a falar, né? E às vezes falam até mesmo de forma acertadamente, falando sobre Jesus, o significado do Natal, que ele realmente é o motivo do Natal, né? E nós somos lembrados também do porquê que Jesus veio a este mundo. Até o versículo, né, de Mateus capítulo 1, versículo 21, né, que nos diz lá: porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então nós somos lembrados por que Jesus veio. Isso é muito bom, isso é muito importante. Mas quando a gente para, e às vezes para analisar, por que Jesus precisou nascer? Por que Jesus precisou vir a este mundo? Quando nós olhamos a Bíblia, pegamos a Bíblia e quando começamos a ler, deparamos Gênesis capítulo 1, a criação, que coisa linda, que coisa bela, perfeita. Inclusive, sempre ao final de cada dia, o próprio Deus Criador diz que eis que é bom.
E ao final do sexto dia, cria o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, olha para toda a criação e então diz que eis que tudo é muito bom. Como é que essa criação, muito boa, perfeita, santa, agora necessita de um Salvador? Perceba que algo de errado aconteceu. É perceptível isso. Porque quando nós olhamos Gênesis, é tudo bom, santo, perfeito. Mas quando nós olhamos então, aqui no capítulo 3, nós vemos que a única regra que Deus havia dado para Adão, ela foi quebrada. A única regra, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apenas uma única regra, e ela foi quebrada. E por consequência dessa regra que foi quebrada, o pecado entra no mundo, dores, maldição, morte, tudo isso acaba interferindo na criação, não apenas no homem, Adão e Eva, mas interfere em toda a criação. Agora é necessário um Salvador, porque o homem por ele mesmo, si próprio, ele não pode se justificar, apagar os seus erros, apagar o seu pecado e retornar a Deus. É necessário um Salvador. E então no texto aqui que nós lemos, que nós vamos meditar agora, nós vemos aqui o anúncio do primeiro Natal. O primeiro anúncio da chegada do Messias prometido. E esse anúncio, ele é feito em meio a um julgamento. Os irmãos vão perceber aqui que há um julgamento sendo feito. Primeiro, há uma investigação, depois há um julgamento, há uma sentença desse julgamento, mas tudo isso aponta para Cristo Jesus. Tudo isso aponta para o Messias prometido, aponta para o primeiro Natal. Então nós podemos ver aqui que quando Deus ele traz julgamento por conta da queda, ele manifesta a sua graça, anunciando o primeiro Natal. E nós podemos ver isso aqui em primeiro lugar, é que quando Deus ele se aproxima aqui de Adão e da mulher, que até o momento era este o nome dela, aproxima do homem e da mulher, ele faz algumas perguntas, como se estivesse ali realmente investigando o caso. Inclusive tem um comentarista, inclusive ele escreveu uma teologia bíblica muito interessante, Bruce Waltz, que ele vai comentar que quando Deus se aproxima aqui para conversar com o homem e a mulher, ele o fez como fazia costumeiramente anteriormente, não era a primeira vez. Sim. O que tinha antes, agora voltou, vou falar mais baixo. Então, Deus se aproxima e faz 4 perguntas para reestabelecer a intimidade que havia antes do pecado. Porém, quando nós olhamos aqui, quando Deus se aproxima para falar com o homem e falar com a mulher, o que acontece? Ambos fogem, ambos se escondem. Justamente porque aquela intimidade que havia, aquele desejo de estar próximo, já não existe mais. Essa intimidade foi quebrada. O pecado entrou. E a primeira reação de Adão e da mulher é de fugir e de se esconder. E nós vemos em João, no capítulo 3, no versículo 21, o próprio Cristo falando ali naquela cena onde vemos aquela conversa com Nicodemos, o próprio Cristo vai dizer que quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam arguidas, ou seja, aqueles que não praticam as coisas boas, que praticam o pecado, estes não vão em direção à luz, pelo contrário, eles fogem em direção da luz. E nós vemos exatamente aqui com Adão e Eva, com a mulher. Eles cometem pecado, a reação deles, ao invés de correr em direção a Deus, de se apresentar e de se confessar, é o oposto. Eles fogem de Deus e se escondem de Deus. E essa ideia daqui deles colocar essa folha de figueira, como nós podemos ver aí a partir do versículo 7, eles colhem essas folhas de figueira, se tampam e depois se escondem mesmo de fato. A ideia que eles têm aqui disso é justamente de impedir que Deus pudesse ver eles. João Calvino ele vai colocar que a intenção do coração de Adão e da mulher ali, neste momento, é que se tampando ali, é como se Deus não pudesse mais ver eles.
Então eles conseguiriam de fato esconder-se de Deus, não apenas fisicamente, mas esconder o seu pecado. Porque quando eles se olharam e viram que eles estavam nus, falaram assim: ó, Deus não pode ver que a gente estava nu. Como se eles não tivessem o tempo todo nus antes, né? Mas eles fogem e se escondem justamente para impedir de que Deus possa ver eles. Mas Deus aparece e Deus não é pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa aqui nesta cena. E Deus havia dito que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer. E a morte aqui que está sendo tratada, muitas vezes ficam fazendo o jogo entre o que Deus disse que ia morrer e o que a serpente disse que seria morrer, né? Que Deus falou que a morte seria uma morte espiritual e a serpente estava tratando de morte física. Mas Deus, quando disse que certamente morrerás, Deus está dizendo duplamente, fisicamente, de sangue ser derramado e de morte espiritual. Deus estava falando de morte mesmo. Totalmente. E nós veremos aqui no texto, inclusive, nos aponta isso também. Então diz: olha, se você comer, você vai morrer. E Deus não é pego de surpresa. Deus, em sua alta soberania, Ele poderia muito bem já ter definido o julgamento, ter exterminado Adão e Eva e ter acabado com aquilo. Mas veja como Deus manifesta a sua graça, mesmo nessa situação. Olha só o que acontece. Deus então se apresenta, chega até, pergunta onde está Adão e a mulher, e faz 4 perguntas. Nós podemos ver essas perguntas nos versículos 9, 11 e 13. As perguntas é: onde está? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Que é isto que fizeste? Essas 4 perguntas que Deus faz, a ideia aqui é de que está investigando o que está acontecendo. Não que ele não soubesse, mas é para dar a oportunidade do homem e da mulher se apresentar diante de Deus e confessar o seu erro. E aqui nós podemos já diretamente olhar para Cristo Jesus. Por nós mesmos, nós nos achegaríamos para Deus, para nos apresentar diante dele e confessar? Nós não fazemos isso. Por nós mesmos, nós não conseguimos isso. E o próprio Cristo Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. A única forma de se achegar a Deus é através de Cristo Jesus. Ninguém consegue ir até Deus, se apresentar e se confessar se não for por meio de próprio Cristo Jesus. Mas veja, Deus está dando a oportunidade aqui para eles, já demonstrando que algo vai acontecer da sua graça ser derramada. Mas eles não se apresentam, muito pelo contrário. O que acontece? Quando Deus chega para o homem e o questiona, a reação do homem é fazer o quê? Deus, foi a mulher que tu me destes. Olha só que homem. Ao invés dele se apresentar e se confessar, ele coloca a culpa na mulher e em próprio Deus. Fala: Deus, olha, a culpa não é minha não. Foi a mulher aqui que me persuadiu, e eu acabei cedendo, comi, mas a mulher foi o Senhor que me deu, eu não pedi nada, o Senhor me deu ela. A culpa não é minha, a responsabilidade disso não é minha. Deus vai para a mulher, faz as perguntas a ela, ao invés de se apresentar e de se confessar, o que ela faz? Deus, a culpa não é minha, a culpa é da serpente. A serpente é a criação, foi o Senhor quem criou. A culpa não é minha, a responsabilidade não é minha. Veja, o homem e a mulher, com o jogo de não fui eu, a culpa é do outro. E não é nada diferente do que nós temos hoje, né? Não é nada diferente do que nós temos hoje. Normalmente Deus vem para nos disciplinar, para puxar a nossa orelha. Às vezes nós queremos conversar e discutir com Deus, ter um diálogo, argumentar, falar: Deus, tem que ver a situação. Nós queremos sempre arrumar desculpas e justificativas quando nós estamos na hora de ser disciplinados. Assim como Adão e Eva foram disciplinados aqui, nós queremos isso. Queremos, olha, não foi bem assim, temos que analisar a situação, ao invés de nos apresentarmos e nos confessarmos. Nós podemos olhar aqui, também neste texto, que assim como Deus está fazendo esse julgamento sobre a queda, manifestando a sua graça e apontando para o primeiro Natal, nós vemos aqui agora, em segundo lugar, justamente o anúncio
verdadeiro do Natal. Antes nós temos alguns apontamentos que poderiam se levar a Cristo. Agora este de fato demonstra Cristo Jesus, o primeiro Natal. Nós podemos ver isso a partir do versículo 14 até o versículo 19, quando Deus aqui, trazendo o julgamento, manifestando a sua graça, anunciando o primeiro Natal, Deus ele vai então dar a sua sentença desse julgamento, dessa investigação prévia que ele fez, dando oportunidade para o homem não se confessa, nem a mulher, então Deus agora vai dar a sentença. Mas esta sentença é o prefácio da redenção. Ele vai justamente apontar para o momento da redenção. E quando nós olhamos aqui, que durante esse processo da investigação, Deus primeiro procura o homem, depois ele fala com a mulher, por último ele fala com a serpente. Aqui tem uma ordem lógica para isso. O homem ele foi criado para ele dominar e sujeitar toda a criação. A responsabilidade era dele. E ao lado dele, também a mulher, como auxiliadora idônea. Por isso que Deus vai primeiro ao homem, depois ele vai à mulher e por último à serpente. Porém, agora, para dar a sentença, Deus ele inverte. Deus começa com a origem do problema. Na sentença, Deus começa falando com a serpente, depois fala com a mulher e por último fala com o homem. E nós podemos ver aqui que nesta sentença que aponta para a redenção, anunciando o primeiro Natal, Deus aqui, podemos ver aqui alguns paralelos sobre isso, como era antes da queda e depois da queda. Veja bem, quando Deus chega até a serpente para falar, a partir do versículo 14, nós vemos um primeiro paralelo interessante aqui. Se os irmãos olharem no versículo 1 do capítulo 3, a serpente ela é apresentada como a mais sagaz de todos os animais. Em algumas versões, ela é apresentada como a mais astuta, ou a mais inteligente, ou animal mais inteligente. Olha só como era antes da queda. E agora, após a queda, qual é a sentença? Deus sentencia a serpente a ser humilhada. Antes, a mais inteligente, a mais sagaz, a mais astuta, agora humilhada, a rastejar, comer pó da terra. Olha o que o pecado faz. Não apenas isso, mas a serpente ela é condenada, inclusive, a ser derrotada, definitivamente. Deus vai colocar, inclusive, falar assim: olha, você, serpente, utilizou de artimanha, utilizou de palavras doces, de amizades para tentar conquistar a mulher. O teólogo também vai comentar aqui, o Bruce Walsh, que ele vai justamente colocar que as palavras proferidas pela serpente para a mulher, justamente palavras doces, para conquistar a amizade dela. E o que Deus fez? Para mostrar justamente que a mulher tinha rompido com Deus e colocado-se em amizade com a serpente, Deus derrama a sua graça, apontando para a serpente e para a mulher, dizendo: olha, entre vocês agora não vai haver mais amizade, mas eu porei inimizade entre vocês. Isso é graça de Deus, porque Deus está falando, demonstrando para a mulher: olha só, essa amizade que teve aí entre vocês, que você ouviu a ela, te levou à perdição, vai te levar à morte. Agora eu vou botar inimizade entre vocês, vocês não vão ter mais relacionamento, mas para você voltar a ter amizade, intimidade e relacionamento comigo. E esta inimizade ali com a serpente, como eu disse, é a derrota de fato da serpente, que Deus inclusive, ele vai na sua sentença colocar para a serpente, vai falar: olha, a descendência da mulher vai esmagar a sua cabeça, ainda que você tente ferir o calcanhar do descendente da mulher. Primeiro anúncio do Natal, o primeiro anúncio do Messias, inclusive é conhecido como o proto-evangelho, o primeiro evangelho anunciado, apontando: olha, serpente, você vai ser derrotada de vez, virá aquele que pisará e esmagará a sua cabeça, e esta semente virá justamente da mulher, porque você enganou a mulher, pela mulher o pecado entrou no mundo junto com o homem, agora através da mulher virá aquele que restaurará toda a criação.
Olha que bênção. A sentença é um prefácio da redenção. A sentença aponta como anúncio do primeiro Natal, da chegada de Cristo. Isso é bênção. E então Deus, após dar a sentença da serpente, a condená-la, a rastejar, a comer pó e a ser de fato exterminada, a ser derrotada definitivamente, Deus agora então passa para a mulher. Nós vemos também aqui um paralelo com a mulher. Os irmãos olharem aí, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a mulher foi criada como auxiliadora idônea. Aquela que era o braço direito do homem, estava ali também na responsabilidade da criação juntamente com o homem. Olha só, mas por conta da queda, qual é a sentença que Deus defere para a mulher? Os irmãos podem ver no versículo 16. Agora a mulher, ela vai ser subjugada pelo marido. É colocado: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Olha como era antes da queda e como se tornou após a queda. Olha o que o pecado faz. O pecado destrói tudo. Inclusive, a ideia do casamento perfeito, santo, ela é desconstruída por causa do pecado. E o problema é que tem muito homem hoje que se apega apenas a este versículo, dizendo que a mulher tem que ser subjugada pelo marido, o desejo dela é só pelo marido, e esquece que isso é uma sentença do pecado, por causa do pecado. E quando nós olhamos Paulo dizendo para os maridos, Paulo vai dizer o seguinte: olha, você tem que fazer com a sua esposa, assim como está em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Não, Paulo vai dizer o quê? Maridos, amais as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Apontando diretamente aqui, olha só que maravilha. Por causa do pecado, inclusive a união, o casamento foi destruída. Haveria agora intrigas, brigas, problemas. Mas como eu disse, isso é um anúncio de graça. Não essa parte exatamente. Mas quando Deus continua a dar sentença da mulher, Deus vai dizer para a mulher: olha, agora você vai ter as suas dores do parto multiplicadas. Você terá filhos, mas com dores de parto. E isso é graça, porque Deus havia manifestado anteriormente, falando com a serpente, que da mulher sairia a semente prometida. E Deus está falando para a mulher: olha, você de fato gerará a semente prometida, porém, por causa do pecado, isso será feito em meio a dores. Mas é graça, apontando para Cristo, o primeiro Natal, a chegada de Cristo. Aqui tem um outro teólogo, o Van Groningen, ele vai comentar aqui sobre essa ideia das dores do parto, que pode ser aquele momento onde está de fato se dando à luz, pode ser do momento da concepção até o momento em que se dá à luz, mas ele vai entender, juntamente com outros, que na verdade é que essa ideia de dores do parto não está especificamente ligado só ao momento do parto, mas o momento de toda a criação, da educação dos filhos. E ele vai apontar justamente a dor que Eva sentiu ao ver Caim matando Abel. E posteriormente ele vai apontar justamente para Maria, na figura de outra Eva, está ali de pé, de frente, vendo seu filho morrendo na cruz. A diferença é que Cristo, de fato, é a semente prometida. Mas veja que é Cristo sendo anunciado em todo momento. Em todo momento. Isso é graça. Então Deus vai falar com Adão, por último. Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 ao versículo 30, o homem é colocado, demonstrando ali, criado à imagem e semelhança de Deus, tendo posse de toda a criação, de todo o jardim, podendo comer de todas as coisas. Não apenas isso, mas o homem, ele tinha ali como a sua responsabilidade de dominar e sujeitar toda a criação. Isso era antes do pecado. Após o pecado, o que aconteceu com o homem? Ele foi condenado agora a lavrar a terra com o suor do seu rosto para obter o seu alimento.
Antes ele tinha todos os alimentos livremente. Ele poderia muito bem pegar, estou querendo comer tal fruta, comer tal coisa. Ele ia lá, pegava e comia. Agora ele tem que aprender a manejar a terra para poder obter o seu sustento. Só que aqui tem algo interessante, que eu já ouvi muitas vezes isso, muitos falando: se eu souber quem inventou o trabalho, eu mato. Sabe por quê? Porque tem a ideia de trabalho somente aqui na queda. Mas Adão não trabalhava antes no jardim, não, gente? Claro que trabalhava. Pensa, ele teve que dar nome a todos os animais. Se isso não é trabalho, eu não sei o que é mais. Ele tinha que cuidar, dominar e sujeitar. A sentença que Deus dá aqui não é que ele tem que trabalhar agora. Não, ele já trabalhava. Só que antes ele tinha tudo nas mãos, tudo fácil. Agora ele tem que trabalhar para ter o seu sustento, aprender a manejar a terra, a ter que fugir de animais. É diferente agora, por causa do pecado. Veja como o pecado destrói todas as coisas. Mas a sentença do homem é o pior um pouquinho, né? Porque Deus vai falar para Adão: olha, tu és pó e ao pó tornarás. Veja que a sentença que Deus havia dito antes, de que se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, era a morte, não apenas morte espiritual, mas também morte física. Deus está falando com ele: você comeu? Eu não falei que você vai morrer? Você vai morrer, mas eu vou dar a minha graça, você não vai morrer agora. Deus é gracioso, você não vai morrer agora, mas você vai morrer. Você está sentenciado à morte. Obviamente que isso não foi apenas para o homem, para a mulher também é válido. Não apenas para a mulher, mas isso caiu sobre toda a criação. Não é verdade? Toda a criação agora. Árvores crescem, mas morrem. Animais nascem e morrem. Tudo agora vai padecer por causa do pecado. Por causa do pecado. E então nós podemos ver aqui, nessa parte, que nós somos confrontados. Nós somos disciplinados por Deus. Só que às vezes nós olhamos para Deus nos disciplinando e às vezes achamos ruim, ou como eu disse antes, queremos arrumar desculpas, né? Mas quando eu olho para esse texto, sabe o que eu vejo? Deus disciplina somente os seus. E isso aponta para Cristo diretamente. Porque quando Cristo vem, nasce, no primeiro Natal, Ele nasce somente para os seus. Aqueles que não estão em Cristo, esses estão já condenados. Veja, quando Deus vai disciplinar Adão e Eva, derrama graça. Quando Deus vai para a serpente, Deus não disciplina, Deus condena. Fala: olha, você já está derrotada. Quando eu olho Cristo na cruz, aqueles que estão em Cristo, por mais que nós tenhamos os nossos pecados confrontados, e o teremos no dia do juízo final, isso é derramado de graça, porque nós estamos em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo estão condenados, assim como a serpente já foi condenada. Então, quando Deus vier nos disciplinar, olhe com graça, meus irmãos. Não olhe como: ai, que triste, não, olhe: Deus, muito obrigado porque o Senhor está me disciplinando, porque isso demonstra que eu estou com o Senhor. Espírito Santo, muito obrigado porque você me incomoda diariamente, porque isso demonstra que eu estou em Cristo. Porque se eu não estivesse nele, eu já estaria condenado. E então nós vemos aqui, em terceiro lugar, que quando Deus traz esse julgamento sobre a queda, manifestando a sua graça, apontando para o primeiro Natal, anunciando o primeiro Natal, Ele faz isso para manifestar a sua graça, para restaurar a fé. Versículo 20 e 21, nós vemos isso, e é muito interessante, porque Deus fez uma investigação, deu oportunidade para o homem e para a mulher se apresentar e se confessar. Eles não fizeram, fugiram. Deus então dá ali então o seu julgamento, condenando a serpente, disciplinando ali ao homem e à mulher, dando esperança para eles na semente prometida, que é justamente a Cristo Jesus. E então no versículo 20 e 21, nós vemos que algo muda. Adão, ele entende
qual é a promessa que Deus havia feito para a mulher. E o que ele faz? Muda o nome da sua mulher para Eva. E isso é maravilhoso. Isso demonstra que ele teve fé em Deus, fé na semente prometida. Isso aponta para Cristo, sabia? Sabe por quê? Eva significa ser viva, aquela que dá vida. Olha que coisa bela. Uma curiosidade aqui para os irmãos. O meu filho, agora de 3 anos, está querendo uma irmã. Porque já tem um menininho de 8 meses e fala: pai, já tenho irmão, agora eu quero uma irmã. Aí um dia minha esposa conversando com ele, falando alguns nomes, né? Esse nome. Falou assim: e Eva? Ele: não, Eva não pode não. Eu falei: mas por que não, Estevão? Não, Eva pecou, minha irmã vai pecar também. Não pode. Engraçado, né? Mas quase nós não vemos filhos de crente com o nome de Eva. E quase nós não vemos filhos de crente com o nome de Maria. Repararam isso? Que crentes nascidos na igreja, quase não se tem o nome de Eva e de Maria. As duas mulheres, uma a quem foi feita a promessa da semente prometida, a outra que de fato trouxe a semente prometida. Nós não valorizamos essas mulheres, percebe? Colocamos diversos outros nomes: Ana, Isabel, Rebeca, Débora. Difícil também, Débora é bem difícil ouvir também, né? Mas tem. Agora, Eva e Maria não se tem. Estevão já não quer Eva, porque Eva pecou, minha irmã vai pecar também. Mas perceba, quando Deus vai falar aqui, demonstra e fala com Eva, Adão percebe e fala: olha, Deus prometeu a minha esposa que dela virá a semente prometida, dela virá a semente que restaurará a vida, restaurará a criação. Então o nome dela agora não é mais varoa, não é mais mulher, o nome dela agora é Eva, porque dela virá a vida. Tem um comentarista chamado Davidson, ele vai justamente apontar aqui, dizendo que Adão foi rebaixado da coroa da criação para a morte, enquanto Eva foi elevada a trazer a vida de volta, a trazer vida de volta. E o Hernandes, ele escrevendo, ele colocou algo muito interessante, que nos faz pensar. Todos nós somos filhos da semente do homem e da mulher. Qual é o único filho semente da mulher? Cristo Jesus. Cristo Jesus. E o que ele veio? Para salvar os seus povos dos pecados dele, restaurar a criação, trazer vida novamente. Adão, ele entende isso, muda o nome da sua esposa, crendo agora, veja como muda. Adão, que antes fugia por causa do seu pecado, agora ele entende o que Deus falou com fé, inclusive muda o nome da sua esposa, para demonstrar a promessa que Deus havia feito. Olha que coisa belíssima. E tudo isso aponta para Cristo Jesus. E olha o versículo 21. O que acontece depois de Adão demonstrar a sua fé, crer de fato na promessa? Um sacrifício é realizado. Um animal é morto. E isso aponta para Cristo Jesus também. Enquanto o versículo 15 aponta para Jesus, o anúncio do Natal, que Jesus nasce, o versículo 21 vai demonstrar o porquê que Jesus tem que nascer. Nós vemos aqui. O versículo 21 nos demonstra algo belíssimo. Adão e Eva colheram folhas de figueira para se tampar. Essas folhas durariam quanto tempo, hein? Não duraria muito tempo. E sabe o que isso demonstra? Quando nós, por nossas próprias mãos, queremos nos justificar, por nossas boas obras, queremos nos apresentar a Deus, não vai durar muito tempo. Agora, quando Deus, aqui, sacrifica aquele animal, tira as peles e dá a Adão e Eva, peles agora que são duráveis, sabe o que isso demonstra? Cristo, aquele que foi sacrificado, agora sim, com a justiça plena, nós podemos apresentar diante de Deus. Não apenas isso, mas estas roupas demonstram, sabe o que também?
um memorial. Porque toda vez agora que Adão e Eva olhassem um para o outro, eles não estavam mais nus. Existia algo que os cobria. Eles olhariam para aquelas peles e falar: isso está aqui por causa do nosso pecado. Quando nós olhamos para Cristo em sua cruz, o que nós somos lembrados? Essa cruz está aí por causa dos nossos pecados. Um animal teve que ser sacrificado, sangue teve que ser derramado para cobrir de justiça o pecado do homem e da mulher, apontando para Cristo, que teve que morrer na cruz. Seu sangue foi derramado para nos cobrir de justiça, para nos apresentarmos a Deus. É Cristo sendo anunciado, é o Natal sendo anunciado, é graça de Deus. Às vezes nós olhamos para Gênesis capítulo 3 e nós olhamos apenas com um olhar de realmente de um julgamento, de sentença, de condenação. Mas, meus irmãos, são graças, graça sendo apresentado, Cristo sendo apresentado. Sim, é verdade, em meio a um julgamento, em meio a uma sentença, em meio a uma condenação, mas é Cristo sendo apresentado, é graça sendo derramada em nosso favor, é graça sendo derramada, e isso é muito bom. E aqui eu vou já concluir, apesar de que eu não li, mas os irmãos olharem aí a partir do versículo 22 em diante, o que acontece? Por causa do pecado de Adão e Eva, eles são expulsos do jardim, e querubins são colocados ali. Há um livro que a gente lê constantemente por Estevão, ele gosta muito desse livro, chamado O Jardim, a Cortina e a Cruz. Ele vai justamente contar a história, desde o Jardim do Éden, passando pela cortina, a ideia do tabernáculo, até chegar a Cristo, que é a cruz. Quando o homem é expulso do jardim, com aquelas peles e com os querubins colocados ali à porta, é como se uma placa de entrada proibida fosse colocada. E isso nos aponta também para o tabernáculo. Quando Deus dá ali a ordem, a instrução de como construir o tabernáculo, existia a cortina ali do Santo dos Santos, que às vezes nós achamos que a cortina é fininha, mas não é a cortina comum. Se nós olharem a descrição, há o debate de o tamanho exato não se tem, mas é um debate de que poderia ser entre 15 centímetros a 25 centímetros de espessura, aquela cortina. Imagina o peso que deveria ser aquilo. E aquela cortina impedia justamente das pessoas entrarem no Santo dos Santos, onde estava Deus. Ali a Arca da Aliança, demonstrando justamente a glória de Deus, a presença de Deus. E aquela cortina, assim como aqueles querubins, era justamente uma placa de entrada proibida. Quando Jesus nasce no Natal, e então em sua missão ele morre na cruz, o que acontece? O véu se rasga. O que está sendo anunciado? A placa de entrada proibida foi retirada, agora uma placa de seja bem-vindo é colocado. Através de Cristo Jesus, nós somos bem-vindos a nós chegar ao Pai. Não somente isso, mas através de Cristo Jesus, nós somos bem-vindos a voltar àquela criação original, a voltar como era no Éden antes do pecado. Através de Cristo Jesus, aquele que foi anunciado desde o Éden, no anúncio do primeiro Natal. Agora há uma placa de seja bem-vindo. Mas aconteceu algo aqui. Cristo morreu. Apesar de que isso faz parte dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, isso foi um ato de pecado das pessoas entregarem um inocente para morrer. E o que aconteceu depois da morte de Cristo? Todos os judeus também foram expulsos da terra. Da mesma forma como os cananeus foram expulsos para a entrada do povo, e da mesma forma que eles foram expulsos dessa mesma terra, quando eles entraram em pecado contra Deus, eles foram expulsos. A diferença é que antes, a culpa deles, o pecado deles, os expulsaram de lá. Agora, aqueles que creem em Cristo, naquele que morreu, embora fossem expulsos, o que eles fazem agora? Anuncia a Cristo Jesus. Hoje nós estamos aqui frutos disso, daqueles que foram expulsos da sua terra. Mas isso aponta para o dia que Cristo voltará.
para não ser mais expulsos da terra prometida. Pelo contrário, nós entraremos de fato agora, de verdade, na terra prometida, na Nova Jerusalém, na Nova Canaã, na criação restaurada. Seremos expulsos deste mundo de pecado e entraremos na glória do Pai, por causa de Cristo Jesus. Veja aqui, como desde o Gênesis, a mensagem de Cristo é anunciada. Desde aqui do início, Cristo é apontado. A mensagem do Evangelho é anunciada. O primeiro Natal foi anunciado. Por conta, é verdade, de um pecado, mas demonstrando que Cristo Jesus virá para restaurar a criação, para nos colocar de novo, de volta como era a criação antes da queda. Então, os irmãos, quando olharem de novo para este texto, para Gênesis, aqui principalmente essa narrativa da queda, não olhe apenas com um olhar de julgamento, de condenação, mas enxergue com um olhar de graça, Cristo sendo anunciado. Amém?